Olá, seja bem-vindo, bem-vinda novamente ao estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Este material é um material usado para o evangelismo integrado, produzido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, os slides. Meu nome é Ciro, sou instrutor bíblico voluntário adventista do Sétimo Dia e estou aqui disponível para ajudar alguém que tem alguma dúvida a respeito da Palavra de Deus, que esteja a assistir esses vídeos. Se eu puder ser útil, por favor, fique à vontade para se comunicar comigo e, na medida do possível, estaremos orando e buscando as respostas referentes a algumas indagações a respeito da Palavra de Deus, das palavras estudadas neste estudo. O estudo de hoje é as leis na Bíblia. Oremos. Santo Deus que está nos céus, continua nos abençoando, Pai. Dá-nos sabedoria para compreender a Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. As leis na Bíblia. Haviam várias leis. Leis civis que regiam a nação de Israel. Leis de saúde para preservar o bem-estar humano. Leis cerimoniais, que eram sacrifícios e cerimônias que apontavam para a morte de Cristo na cruz. Cordeiros eram sacrificados continuamente, como nós estudamos em um estudo anterior. Então, cada vez que um carneirinho era sacrificado, apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. A partir do momento que Jesus Cristo se fez homem, habitou no meio de nós e pagou nosso resgate na cruz do Calvário, a partir dali, ninguém mais precisaria sacrificar animais ao confessar os seus pecados. Quer confessar os seus pecados? Direcione os seus pensamentos a Deus, se humilhe ao Senhor. Peça a Deus em nome de Jesus, porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lei moral, os 10 mandamentos que refletem o caráter de Deus. A lei moral é aquela lei que está escrita em Êxodo, capítulo 20, verso 3 a 17. Sábio, justo e amoroso como Deus é. Deus estabeleceu leis para nos guiar no caminho certo. Leis de saúde, dos relacionamentos, como criar os filhos, a conduta diante dele também. As leis não existem para atrapalhar a vida do ser humano, como muitos interpretam errado. Elas não vêm para impedir do ser humano ser feliz, muito pelo contrário, elas estão para nos guiar no caminho saudável de Deus, no caminho da liberdade, para alcançar a salvação, para ampliar o nosso conhecimento a respeito de Deus. A lei é o nosso manual de Deus, a Bíblia Sagrada nos guia no caminho da justiça. Que tipo de leis encontramos na Bíblia? Letra A. Você lê no capítulo 21, do capítulo 21 até o 22 de Êxodo, você vai encontrar leis civis e leis de proteção para reger a nação de Israel. Letra B, você vai lendo de Levíticos 1 até o 4, você vai encontrar leis cerimoniais, envolvendo sacrifícios e ofertas de animais específicas para o santuário. Letra C, você vai ler Levíticos 11, você vai encontrar o manual de Deus para a nossa saúde. Lá vai mostrar quais são os animais limpos e quais são os animais imundos, os que ficaram para o ser humano se alimentar provisoriamente e os animais, os tipos de carnes de animais que o ser humano deveria evitar, porque esses animais ficaram para limpar a terra. Leis de saúde, para a felicidade e bem-estar do ser humano. E havia muitas outras leis na Bíblia Sagrada. Êxodo, capítulo 20, do verso 3 ao 17, você vai encontrar a lei moral, que expressa o caráter de Deus, conhecida como Lei dos 10 Mandamentos, escrita pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra.
A confirmação está em Êxodo, capítulo 31, verso 18. Que tipo de leis encontramos na Bíblia? Não podemos confundir quem escreveu as leis, nem usar textos da lei cerimonial para explicar a lei moral ou vice-versa. A lei cerimonial estava relacionada com o santuário. Como era o santuário? Marque V para verdadeiro e F para falso. Lendo Hebreus capítulo 9, 1 ao 5, nós teremos as respostas. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná. O bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória que, com a sua sombra, cobriam o propiciatório. Está escrito em Hebreus capítulo 9, verso de 1 a 5. Então vamos marcar V para verdadeiro e F para falso. O santuário era composto de duas partes, santo e santíssimo. De acordo com o texto lido, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O pátio era um lugar reservado para o povo, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O ritual do sacrifício era regido pela lei cerimonial, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Com a morte de Cristo, o que ocorreria com a lei cerimonial? Verdadeiro ou falso? Vamos ler os textos para ver. Será que a lei continuaria em vigor? Seria cancelada? Essa lei nunca existiu? Vamos ver. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações. Virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Daniel 9, 27. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Efésios 2, 15. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Colossenses 2, verso 14. Marque verdadeiro ou falso. Com a morte de Cristo, o que ocorreria com a lei cerimonial? Continuaria em vigor? Falso. Seria cancelada? Verdadeiro. Essa lei nunca existiu. Verdadeiro ou falso? Falso. A Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz. Mas que dizer da lei dos 10 mandamentos? Vejamos Mateus 5, verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Cumprir é o mesmo que obedecer. Mateus 5, 17. A Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz. Mas quer dizer da lei dos 10 mandamentos? Não penseis que vim revogar a lei e os profetas.
Qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral, que é a lei dos 10 mandamentos? João 15, 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. João 15, 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, preste atenção, qualquer que diz guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Tiago 2, 10 a 12. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Tiago 2, 10 a 12. Qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral, que é a lei dos 10 mandamentos? Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então não adianta guardar, são 10 os mandamentos. Não adianta guardar 2, nem 3, nem 9, são 10. Na matemática de Deus, 10 menos 1, no que se diz respeito aos mandamentos, é 0. Ou você se esforça para guardar todos os mandamentos, ou não pode colocar na sua mente que, eu estou guardando 9, eu estou em vantagem. Eu estou agradando a Deus. Não estou 100%, mas estou mais ou menos agradando a Deus. Não existe mais ou menos. Ou é mais ou é menos. Então, a lei de Deus é para ser obedecida por completo. Aquele que diz que ama a Deus tem que obedecer aos seus mandamentos, o honrando, sendo fiel ao Senhor. A fé em Cristo anula a nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos, sim ou não? O que é que você acha? Eu tenho fé em Deus, então preciso guardar os mandamentos. Romanos 3, 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Romanos 3, 31. Então, não basta ter fé, é preciso obedecer. O que Jesus espera de seus seguidores? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João 2, 6. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, seus mandamentos não são penosos. Está escrito em 1 João 5, versos 2 e 3. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, verso 13. O que Jesus espera de seus seguidores? A suma é o que? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Quando amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos, que não são penosos ou pesados, é a mesma coisa. Então, os mandamentos de Deus são para serem obedecidos. Quais são os benefícios da obediência aos mandamentos de Deus? A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Salmos 19, 1 a 11. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre.
Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em guardar a grande recompensa. Salmo 19, 1 a 11. Alegria, restauração em grande recompensa. A obediência à lei de Deus não é a causa, mas é o resultado da salvação. Eu não guardo os mandamentos de Deus para ser salvo. Eu guardo porque já estou sendo salvo em Cristo Jesus. Na medida que eu perseverar firme nos princípios de Deus, eu estou sendo salvo em Cristo Jesus. Então, se você quer estar sendo salvo em Cristo Jesus, você precisa obedecer aos mandamentos de Deus. Todos eles. Abra Êxodo capítulo 20, 3 a 17, leia ali na íntegra. Não deixe que Satanás te roube a oportunidade de ser fiel a Deus. Não escute líderes religiosos que dizem que a lei de Deus passou, porque essa não é a atitude de um cristão que obedece a Deus. Não se guarda a lei para ser salvo, mas por estar salvo em Cristo Jesus. Quem está em Cristo recebe dele poder para ser fiel e o faz por amor. Quem ama obedece a Deus. Aquele que diz que ama a Deus, mas não guarda os seus mandamentos é mentiroso, diz a Bíblia Sagrada, e nele não está a verdade. Recapitulação. Existem 4 tipos de leis. Primeira lei, civis. Segunda lei, cerimoniais. Terceira, saúde. Essas leis foram escritas por Moisés. Essas 3 primeiras leis. Claro que Moisés recebeu a sabedoria de Deus. Deus deu instrução a Moisés para criar as leis civis, cerimoniais e a lei de saúde. Mas foram escritas por Moisés. O 4º tipo é a lei moral, escrita pelo dedo de Deus, em 2 tábuas de pedras. Veja que Deus deu importância especial à lei dos 10 mandamentos. E essa lei precisa ser obedecida. Se você, meu amigo, faz parte de uma religião que diz que a lei de Deus passou, que isso é coisa do Velho Testamento, tenha cuidado, porque Satanás ele tem criado fantasias no mundo religioso. Satanás tem criado muitas igrejas que profanam os mandamentos de Deus e se dizem estar no caminho certo. Se você faz parte de uma dessas denominações que diz que a lei de Deus passou, examine mais a Bíblia Sagrada. Não se deixe levar por líderes religiosos que ensinam suas ovelhas no caminho errado. Mas se você já faz parte de uma igreja que guarda os mandamentos, mas tem tropeçado nos mandamentos de Deus, não tem obedecido, peça misericórdia a Deus, peça força para obedecer ao Senhor. Não deixe que o pecado reine em sua vida e te roube a maior de todas as oportunidades concedidas ao ser humano, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Obedeça aos 10 mandamentos. O reino dos céus é tomado por esforço, e com a ajuda de Deus, nós já somos mais que vencedores. Podemos vencer todos os obstáculos e podemos receber do alto a força para obedecer ao Senhor. A lei cerimonial vigorou até a morte de Cristo, a cerimonial. Muitos confundem a lei moral com a lei cerimonial. A lei cerimonial eram cerimônias que apontavam para Cristo. Eram aquelas que eu falei no início, quando o ser humano pecava, colocava a mão sobre os animais, confessava o seu pecado
e de imediato uma faca passava no pescoço do animal. Ele derramava o sangue, morria, o culpado via o sangue do inocente sendo derramado. O Cordeiro de Deus já morreu na cruz por todos os nossos pecados. Se quisermos o perdão de todos os pecados, basta reconhecermos o sacrifício de Cristo e nos humilharmos a Ele. Então, essa era a lei cerimonial, lei do sacrifício. Essa lei foi cravada na cruz, mas a lei moral não foi, porque senão não seria pecado hoje o ser humano matar uns aos outros, nem roubar uns aos outros, nem adulterar. Não seria errado fazer essas coisas. Se a lei moral tivesse deixado de existir, todo mundo ia para o céu. Tanto o que mata, quanto o que rouba, quanto o que faz outras coisas terríveis sobre a terra. Mas não é assim. Existe uma lei, e essa lei é a lei dos 10 mandamentos. Estaremos estudando afinco sobre os 10 mandamentos, logo logo. Jesus seguia os 10 mandamentos. A fé não anula a lei, antes a confirma. A obediência é o resultado da salvação, e não a causa da salvação. Compromisso de fé. Aceita que a lei cravada na cruz foi a lei cerimonial e não a lei moral? Crê que Jesus está te guiando para conhecer toda a verdade? É desejo seu, a partir de hoje, seguir os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que a decisão tenha sido uma boa decisão ao lado de Jesus. Fique firme no Senhor. Obedeça aos seus mandamentos. Próximo estudo. Tentativas têm sido feitas para invalidar, alterar ou substituir a lei de Deus pelas tradições humanas. A pergunta para a qual buscaremos a resposta no próximo estudo é: tem essas tentativas a autorização ou aprovação do autor da lei? Se não tem, são válidas? Qual deve ser nossa atitude em relação a elas? Até o próximo estudo e que o Senhor te abençoe e te guarde para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.